Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez do nosso programa dominical de saúde. Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelos links rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, de Diário Online, DOL, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar, mas nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, no Líbano, em Luanda, na África, no Azerbaijão, em Baku e em Perth, na Austrália, que é o lugar mais distante que eu acho que nós temos alguém que nos assiste. Assim que o programa acaba, chegam os WhatsApps comentando, sem contar o Brasil todo, a América do Sul toda. E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas por neurocirurgia, neuroclínica, neurointervenção. E, caros amigos, o meu convidado de hoje é um desses médicos que é quase milagroso, mas tudo bem. É o Dr. Francinaldo Lobato Gomes. O Francinaldo foi meu aluno na Universidade Federal do Pará, formou em 98, depois fez residência na Escola Paulista de Medicina, fellow em neurocirurgia funcional e epilepsia lá na Escola Paulista. Ele é mestre em neurocirurgia pela UFPA e é CEO e fundador da FG, Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Tudo isso. Vocês sabem que o Francinaldo é a segunda vez que ele vem aqui porque ele ganhou uma cadeira cativa. E ele vai falar hoje para a gente de epilepsia, de doença de Parkinson e de cannabis medicinal. Mas eu já combinei com ele que ele vai ter um programa especial só para falar de cannabis medicinal. Que é muito tempo e a gente não vai ter tudo hoje. Começando, primeiro, super obrigado, Francinaldo, mais uma vez, obrigado de verdade. E vamos começar com epilepsia. Aquilo que era um problema, quando eu era garoto, eu morava em Macapá, a epilepsia era um Deus nos acuda, porque ninguém sabia o que fazer. E aí, de lá para cá? Lógico que tem 70 anos essa história. De lá para cá. Obrigado pelo convite, pela presença aqui mais uma vez. Obrigado a todos os espectadores que estão aí nos assistindo, os que irão assistir posteriormente. É um prazer muito grande estar aqui divulgando, informações sobre duas doenças muito comuns e com grande impacto negativo na qualidade de vida das pessoas. Bom, com relação às epilepsias, realmente, de 70 anos para cá, muita coisa mudou e nós temos avanços cada vez maiores. E hoje a gente consegue, através das diferentes ferramentas de tratamento, trazer qualidade de vida para as pessoas e permitir que elas tenham uma vida bem próxima do normal, na grande maioria das vezes. Para algumas até se consegue a cura ou então a melhora das crises. Mas avançamos muito aí nos últimos anos aí com relação aos tratamentos. Só para todo mundo que está nos assistindo pela primeira vez saber, epilepsia não pega, Porque tinha gente que deixava o paciente convulsionando, não pegava na baba, não pegava próximo, não pegava... Cuidado, porque urinar... Então, isso aí foi uma coisa que deu no tempo de trabalho para as pessoas pararem de discriminar quem tem um distúrbio de ritmo no cérebro. Exatamente, As epilepsias não são contagiosas, nem pelo suor, nem pela saliva, nem pelo contato direto com a pessoa, porque ela é uma doença do cérebro e ela não passa de uma pessoa para outra. Isso é bom que todo mundo saiba, Sempre. Nesse tempo todo, eu sou da época que só tratava convulsão, Mas uma perguntinha bem simples. O que fazer quando o indivíduo está convulsionando? Bom, se você está diante de uma pessoa, seja um membro da família, seja mesmo um desconhecido numa via pública, por exemplo, que esteja tendo uma crise convulsiva,
existem alguns passos que você tem que tomar para poder ajudar aquela pessoa da melhor forma possível. Primeiro passo, se você estiver sozinho e puder, claro, se você tiver um equipamento, um telefone, primeira coisa, chame a emergência, né? Ligue para o SAMU, para a polícia, para quem for, para vir te ajudar. E tão logo você fez isso, você então vai prestar o socorro à pessoa que está convulsionando. E a primeira coisa a fazer é colocar a pessoa de lado e virar a cabeça dela para baixo para que ela não se afogue com a própria saliva. Se houver algum objeto que possa machucá-la, como uma garrafa de vidro, um pedaço de metal, alguma coisa que possa ferir a pessoa, você então afasta dela para garantir a segurança e aí então você aguarda o socorro chegar para levar a pessoa para o hospital. Não se deve colocar objeto nenhum na boca da pessoa, muito menos a mão ou o dedo, porque no momento da crise a pessoa pode não só cortar o seu dedo, por exemplo, pela força da mandíbula, como ela pode, com o objeto na boca, ela pode se engasgar e acabar piorando. Se você estiver com outra pessoa do seu lado, você pede para outra pessoa chamar a emergência enquanto você vai prestar o socorro para a pessoa que está tendo a convulsão. Essa é a forma mais correta de ajudar a pessoa. Certo. Qualquer outra coisa que você faça ali pode piorar o estado dela. Aqui no Brasil, 192, né? É a nossa 192. É o SAMU, né? SAMU 192. 192. Fransaldo, tratamento atual. O que fazer hoje? Bom, tratamento das pessoas que têm epilepsia. A gente segue uma linha de tratamentos. Então, primeira etapa do tratamento, os remédios, que são chamados remédios alopáticos, né? Aqueles que praticamente todo mundo conhece e que são usados. Inicialmente, se começa com um medicamento, depois, se for necessário, pode-se associar um segundo medicamento. Se a pessoa está tomando 2 ou mais medicamentos e continua tendo crise, a gente diz que ela tem uma epilepsia refratária, ou seja, é um tipo de epilepsia que não responde ao tratamento com medicamento. Então, essa pessoa precisa ser avaliada por um grupo ou por um profissional especialista na área para poder fazer uma investigação para o tratamento cirúrgico. Tá? Cerca de 30% das pessoas, professor, que têm epilepsia não vão responder ao tratamento medicamentoso com 2 ou mais medicamentos. Então, essa pessoa é feita uma investigação para ver se ela é candidata a algum tratamento cirúrgico. Mais recentemente, entrou no rol de tratamento o canabidiol, né, que é um medicamento derivado da cannabis e que ele é indicado também para alguns tipos específicos de epilepsia, que são a síndrome de Lennox-Gastaut, a esclerose tuberosa e a síndrome de Dravet, que são quadros bem, que a gente fala de epilepsias catastróficas que acometem crianças pequenas. E o uso em outros tipos de pessoas com epilepsia pode ser feito mediante uma avaliação médica criteriosa. Agora que a gente discriminou a maconha, que é a cannabis, né? Tem gente que discriminou e hoje a gente usa para tratar as pessoas. Exatamente. E o tratamento é fantástico, né? Então é bom que todo mundo saiba isso. Cannabis, para quem não sabe, é a maconha, certo? Usa-se como medicamento hoje, um medicamento fantástico. Ele veio um programa falar só sobre isso. Mas uma coisa, Fransaldo, epilepsia tem tratamento cirúrgico? Exatamente. Você falou que 1/3 não resolve com medicação. Exato. E aí? Bom, quando os medicamentos não funcionam, então a gente caracteriza a epilepsia como sendo refratária e aí então ela entra num fluxograma de investigação para tratamento cirúrgico. E basicamente as cirurgias são divididas em 3 tipos. Né? Se a pessoa tem uma lesão específica no cérebro, que pode ser removida com a cirurgia, a gente faz a chamada cirurgia ressectiva. Agora, se a doença acomete todo um lado do cérebro da pessoa, a gente não pode tirar um lado de um hemisfério da pessoa, mas a gente pode desconectar, a gente pode separar os 2 hemisférios, que é a chamada cirurgia desconectiva. Mas se a doença acomete os 2 lados do cérebro simultaneamente, então não adianta nem retirar e nem separar, porque os 2 lados estão acometidos. Nesses casos, a gente faz a cirurgia de neuromodulação. E hoje o principal dispositivo é o estimulador de nervo vago, que funciona como um chip ou marca-passo, que é colocado no nervo vago ao nível do pescoço. E ele ajuda no controle das crises, reduzindo a frequência e a intensidade. O sucesso é total.
Então, das cirurgias ressectivas e desconectivas, existe a possibilidade de cura, né? Da pessoa nunca mais ter crise e, às vezes, até parar de tomar os remédios, mas tudo isso com avaliação médica. Agora, para a cirurgia de neuromodulação, ela é tida hoje como um tratamento paliativo, já que a doença comete os dois lados do cérebro. Mas a gente consegue melhorar em torno de 60% a 70% a frequência e a intensidade das crises com o dispositivo de neuromodulação. Eu costumo falar para os meus pacientes que viver hoje é um privilégio. Viver hoje é um privilégio para nós. Eu tenho 71 de idade, apesar da minha cabeça estar com 28. Mas a evolução que eu vi acontecer, para mim que formei antes do ultrassom, da ressonância, da tomografia, hoje é uma coisa... Hoje ninguém morre, né? Hoje... Na minha área de trabalho, ninguém morre. Exatamente. E falando nessa evolução, professor, que é algo extremamente importante, né? Muitas pessoas, quando a gente fala de cirurgia, tem medo. Bom, o medo é natural para todos nós. Todos nós sentimos medo daquilo que a gente não conhece. Mas eu posso dizer para vocês que com os avanços tecnológicos que ocorreram nos últimos 20 anos, com o advento da neuronavegação, que é um dispositivo de GPS que a gente usa durante as cirurgias, com as novas técnicas anestésicas, com microscópios cada vez mais potentes, com sistemas de neuroestimulação que a gente usa durante as cirurgias, com pós-operatórios mais curtos, hoje as cirurgias têm tido um nível cada vez maior de segurança para as pessoas com diversas doenças, incluindo a epilepsia. Então, o medo é natural, mas a gente precisa aprender a lidar com ele, porque os benefícios do tratamento são muito maiores do que o risco de não tratar. Você acabou de falar uma coisa fantástica, né? O paciente às vezes diz, tem risco para atravessar a rua, né? Exato. Estar vivo é um risco. Eu sempre falo, a cirurgia mais simples do mundo é cortar as unhas, e de vez em quando alguém corta errado. É verdade, é bem por aí mesmo. Mas hoje, dentro de um centro cirúrgico, a coisa só complica se Deus disser, olha, tem que complicar, porque não tem como. Você cerca todos os riscos. É fantástico, isso é fantástico demais. A evolução tecnológica, a evolução dos tratamentos dentro da medicina tem sido fantástica. E a gente deve a isso grande parte da nossa longevidade. Hoje a gente está vivendo cada vez mais e cada vez melhor. Com certeza. Esse salto de qualidade, uma coisa interessante, professor, é que globalizou, né? É no mundo todo, não tem mais diferença nossa aqui, da Inglaterra, da Itália, dos Estados Unidos. Nós fazemos o que se faz de melhor no mundo, isso é fantástico. Pessoal, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo está acabando. E a gente volta já já. Só um instantinho, só que a gente volta já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informação com o meu amigo, o Francinaldo Lobato Gomes. Francinaldo, primeiro deixa eu fazer uma correção aqui. O Francinaldo é mestre em neurociências. Eu falei neurocirurgia. Neurociências, só para não confundir. Francinaldo, eu fiquei te conhecendo
porque você interviu em duas pessoas muito amigas minhas, a doutora Cristina, tá? Muito minha amiga, e o meu amigo Miguel Ramos, professor da universidade. E você interviu neles em termos de doença de Parkinson. Exatamente. E eles que tinham aquele tremor contínuo, hoje estão em vida normal. Por causa disso que eu cheguei a você, tipo assim, quem fez o milagre? Aí disseram, um aluno seu. E tu sabe que a gente fica muito orgulhoso quando os alunos dão certo, né? Então, sem dúvidas. Você é continuação. Me fala agora, doença de Parkinson. Como é que é? Qual é a causa? Também é um distúrbio de ritmo? Como é que é? Bom, a doença de Parkinson, ela é uma doença neurológica, causada pela morte de neurônios numa região específica do cérebro chamada substância nigra, e são neurônios que produzem a dopamina, uma substância que é altamente potente em regular os nossos movimentos. Conforme essa dopamina vai diminuindo, começam então a aparecer os sintomas, principalmente os sintomas motores, que ela é composto por uma tríade. É o tremor, que a gente fala que é o tremor de contar dinheiro, né? Aquele tremor de repouso, a rigidez muscular e a lentidão de movimentos, que é a chamada bradicinesia. Então, a pessoa vai ficando como se ela fosse ficando em câmera lenta a vida dela. A escrita vai diminuindo, os passos vão ficando mais curtos, a postura da pessoa vai ficando uma postura mais encurvada, e o tremor, que toda vez que ela para de movimentar a mão, então ela começa a tremer. E também podem acontecer outros sintomas, como, por exemplo, a instabilidade postural, então a pessoa começa a ter quedas frequentes em casa. Algumas pessoas podem ter crises de queda de pressão arterial também, e outras pessoas também podem manifestar problemas como depressão, problemas para dormir, alguns com problemas de memória. Mas a tríade são esses 3 sintomas motores que eu falei. Tratamento clínico. A cannabis entrou nessa história também, né? Com certeza. Como é que resolve isso agora, hein? Bom, o tratamento das pessoas que sofrem com a doença de Parkinson começa com medicamento. E a principal linha de medicamentos é tentar repor essa dopamina, né, a substância que está em falta. Então, os medicamentos à base de dopamina, né, como a levodopa, são os principais utilizados, e eles funcionam durante um determinado período de tempo. A gente costuma dizer que depois de um período de lua de mel entre a pessoa e o medicamento, chega um momento em que o medicamento começa a parar de funcionar. E não só ele começa a parar de funcionar, como ele começa a trazer alguns efeitos colaterais para a pessoa. E isso geralmente acontece por volta do 4º ou 5º ano de doença. A partir desse momento, então, existe a cirurgia, que é o implante do estimulador cerebral profundo, ou marcapasso cerebral, como alguns gostam de chamar. E o implante do estimulador cerebral profundo, ele funciona 24 horas por dia. Os eletrodos são colocados em regiões específicas do cérebro que regulam essa movimentação, e a alimentação desse eletrodo é feita por uma bateria que fica aqui do lado direito do peito, semelhante ao marcapasso de coração. E como o aparelho funciona 24 horas por dia e apenas naquela região onde ele foi colocado, a melhora dos sintomas costuma ser imediata, e para muitos pacientes a gente consegue reduzir ou mesmo retirar os medicamentos, claro, quando ele permite. E a questão do canabidiol, professor, que entrou aí no hall de tratamento, ele tem se mostrado muito eficiente no controle dos sintomas não motores da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que tem a doença de Parkinson, por exemplo, ela costuma ter ansiedade, ela costuma ter insônia, ela costuma ter sinais de depressão, sofre muitas vezes com dores por conta da rigidez muscular. E aí o canabidiol, principalmente, né, que é o composto que tem uso medicinal, ele costuma melhorar bastante esses outros sintomas. Então, quando a gente meio que combina a cirurgia com o canabidiol, a pessoa tende a ter uma melhora global, tanto da parte motora quanto da parte não motora. Isso é fantástico. Agora, para falar do Miguel. O Miguel é meu amigo, tá? Nossa, e eu fiquei tão amigo do professor Miguel, assim, que eu fui prestigiá-lo em Bragança, há mais ou menos 2 semanas, para receber o prêmio. Ele recebeu um prêmio de escritor, né? Da Academia Brasileira de Letras Regional de Bragança. Exatamente. A
Ele recebeu a medalha comemorativa dos 500 anos de Luiz Vaz de Camões. Uma solenidade, assim, magnífica, em que ele, sim, ficou muito à vontade, até cantou. Né? Algo que ele não fazia há muito tempo, cantou e foi fantástico. Eu fui lá, prestigiei, depois a gente saiu para jantar e foi fantástico. Assim, né? Tá praticamente imperceptível a doença dele. E todas as pessoas em volta do professor falaram a mesma coisa. Cara, o que você fez com ele que ele mudou totalmente? Falei, a gente só colocou um chipzinho aí para poder controlar ele. Mas ficou demais. Tanto ele quanto a doutora Cristina ficaram fã. Exatamente. A gente tem tido excelentes resultados, na verdade, no mundo inteiro, tá, pessoal? Essa cirurgia ela é feita no mundo inteiro. Faz quanto tempo que faz isso no mundo, hein? Acho que a primeira foi feita, a liberação do dispositivo pela FDA, né, que é o órgão de regulação americano, foi em 1995. Tá? Aqui no Brasil, se eu não estou enganado, foi em 1998. E desde lá, então, a gente tem feito. Em Belém já se faz, já há bastante tempo, acho que desde 2010, 2011 já se faz. Tem 13, 14 anos que se faz. Exatamente. E tem trabalhos mostrando, professor, que a pessoa consegue manter a qualidade de vida dela por pelo menos 18 anos. Então, dado que as pessoas que têm mal de Parkinson são pessoas já com uma certa idade, né, viver mais 18 anos bem, sem depender de uma cadeira de roda, de uma maca ou de uma terceira pessoa para estar fazendo higiene, dando alimento, é muito bom. E tem os trabalhos mais recentes mostrando que o estimulador cerebral, ele ajuda a preservar os poucos neurônios que ainda estão vivos naquela região. Talvez aí, né, a gente ainda não pode afirmar, mudando talvez um pouco aí a história natural da doença de Parkinson. A gente está com bastante esperança aí de que, porque até então o tratamento era apenas sintomático, né? Você controlava o sintoma, mas a doença continuava o caminho dela. Tem trabalho já mostrando que como se aqueles poucos neurônios ali, quando recebem a estimulação elétrica, eles conseguem viver um pouco mais de tempo. E isso é muito bom. Não, isso é... Olha, Francisco, depois que você começou a tratar AVC e fazer a pessoa ficar normal... Exatamente. Isso deu assim Meu Deus, né? E a gente tem alguns avanços também, professor, aí nessa área. Por exemplo, para uma pessoa que não pode se submeter à cirurgia do estimulador, por várias razões, às vezes ela tem um problema já cardíaco, né? Às vezes ela toma medicamento anticoagulante para afinar o sangue, e ainda existe a radiocirurgia, que é uma terapia feita com radiação, no mesmo aparelho onde faz a radioterapia para câncer, por exemplo, mas o feixe de radiação ele é concentrado em um único ponto, na região do cérebro que a gente quer atingir. Também com resultados muito bons, claro, não é melhor do que a cirurgia do estimulador cerebral, mas dado que a pessoa não pode ser submetida a essa cirurgia pelo risco dela, é uma alternativa que tem também se mostrado muito eficaz em ajudar. Enfim, os avanços tecnológicos a gente tem ido tentando cercar de tudo quanto é lado, né, para a gente poder trazer qualidade de vida para as pessoas que sofrem com mal de Parkinson, que é um número cada vez maior, porque nós estamos vivendo cada vez mais. Ontem eu estive conversando com um vendedor, o criador e vende lá do Japão, sobre para você treinar na doença sem ter o paciente. Na minha área de trabalho. Simulação realística. Simulação realística. Ele falou todas as doenças de coração que tu consegue tratar hoje. Fibrilação atrial, doença coronária, aneurisma da aorta, doença congênita. Falou tudo, assim, tem um simulador para tudo. Né? Exatamente, esse é um outro avanço. Eu fiquei notando que, de repente, assim, todas aquelas doenças que eu peguei na minha fase de aprendizado como difíceis de tratar, tratam todas, né? Exatamente. Hoje a gente tem ferramentas para tratar assim, um grande número de doenças. Existem algumas poucas ainda doenças muito raras, né, na parte da neurologia, como, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que não tem a ver aqui com o tema, mas por ser uma doença muito rara, muitas vezes é difícil, até porque você não tem um N, né, um número suficiente de estudos para fazer. Mas a medicina está avançando e com a tecnologia aí, esse avanço está ficando cada vez mais rápido. A doença que tu falaste é do Stephen Hawking. Exatamente, do Stephen Hawking, que é uma outra doença, não tem nada a ver com o que o nosso tema. Foi um dos nossos maiores cientistas da história da humanidade. E a gente está terminando, mas eu quero só fazer uma prévia.
canabidiol hoje, tu usa para quê? Bom, hoje o uso do canabidiol, falando agora de uma forma geral, a gente vai ter o nosso programa dedicado a isso. Dentro da vamos falar neurologia, neurocirurgia, neuropediatria e outras áreas da neuro, a gente tem usado para várias condições. Transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, cefaleias crônicas refratárias, epilepsia, como eu já falei aqui, doença de Parkinson, doença de Alzheimer e algumas outras demências, pessoas que sofrem com esclerose múltipla, né? Aquela doença autoimune que comete as pessoas, com várias, pessoas com insônia, pessoas com depressão, tá? Claro, precisa de uma avaliação médica, precisa analisar realmente o risco-benefício, mas considerando que boa parte dessas condições são refratárias às terapias alopáticas, então o uso se faz presente e tem ajudado bastante as pessoas a terem mais qualidade de vida. Inclusive, talvez, com o canabidiol a gente consiga mudar a história natural de muitas doenças e não somente tratar os sintomas. É uma esperança que a gente tem aí, que as pesquisas vão mostrar. E, Françaldo, quem é o médico autorizado hoje a manusear canabidiol? Hoje a prescrição já está bem difundida, mas assim, quem mais prescreve são os neurologistas, os psiquiatras, os neurocirurgiões, os neuropediatras, os anestesistas e os médicos com especialidade em dor. Outros profissionais como oftalmologistas, até profissionais da odontologia também, e veterinários, porque os bichinhos também têm crise convulsiva, estão autorizados a prescrever. Puxa, que bom. Estamos no nosso minuto final, então, considerações finais e dedica o programa. Bom. E o convite já está feito para você voltar para um programa especial só para canabidiol. Obrigado, professor, pela oportunidade. Parabéns aí à RBA pelo programa. Obrigado a todos os telespectadores. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a medicina está avançando e está avançando rápido. Condições que antes pareciam intratáveis, hoje mal se consegue perceber que as pessoas têm. Então, persista no seu tratamento, procure profissionais adequados, informe-se sobre as terapias para você não ter que sofrer com determinadas doenças. E eu quero dedicar esse programa a todos os meus pacientes, a todos aqueles que confiam no trabalho da FG Clínica e que têm tido sucesso nos seus tratamentos. É isso, pessoal. O Françaldo dedicou a todos os pacientes dele, eu conheço alguns, o resultado é fantástico do tratamento. E eu estou usando uma gravata hoje borboleta vermelha, porque nós estamos no Setembro Vermelho das Doenças do Coração. Então, turma, se cuide. O Françaldo acabou de dizer, no mundo atual, tudo tem praticamente tratamento. Tudo. Só câncer, o último paciente que eu entrevistei falou que há 10 anos atrás curava 44%, hoje cura 80%. Exatamente. Em 10 anos. Então, essa evolução é fantástica. Um final de uma semana iluminada para todos vocês. Aguardo vocês no próximo domingo. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.